Olá pessoal do Área Militar, hoje eu quero trazer para vocês uns principais pontos no site do Área Militar, que foi publicado durante o dia. Dois pontos que eu quero trazer para vocês: o ataque da Rússia na usina elétrica de Kharkiv, que foi devastador em resposta à contraofensiva da Ucrânia em Kharkiv. E também o ponto em que Estados Unidos enviarão mais de 2,6 bilhões em ajuda militar relacionada à Ucrânia, total de 15 bilhões de dólares. Para quem não sabe, para quem ainda não viu o site Área Militar, esse é o site areamilitaroff.com, onde o canal traz todas as informações mais pontuais do mundo, seja de conflito, seja histórico, seja político, seja econômico, relacionado ou em parte com o setor de defesa e segurança. Vamos começar então com um ataque que ocorreu numa usina termoelétrica de Kharkiv, que foi devastador em resposta à contraofensiva da Rússia, da Ucrânia em Kharkiv. Vocês estão vendo aqui uma das imagens que estava circulando nas redes sociais, e também existe um vídeo realmente muito impactante que vamos discorrer mais à frente. Então, um vídeo bem simples, um vídeo bem breve sobre as principais notícias que foi destacado no site Área Militar. Como já havíamos falado em vídeos anteriores, que o site realmente é somente para notícias pontuais, para análises, para artigos pontuais, não ficar colocando informações à torto sem necessidade. Então, realmente o bombardeio ele provocou um grande incêndio em uma central elétrica na periferia oeste de Kharkiv, matando pelo menos uma pessoa. Essas informações que chegavam era de destruição total, sem precedentes, de uma usina termoelétrica na região nordeste da Ucrânia. Porém, havia muitas desinformações que poderiam minar com os fatos. Um dos motivos de um atrasamento das informações, e realmente decidimos colocar somente pontos mais destacáveis que a Ucrânia realmente sofreu diante de um ataque da Rússia, um ataque realmente devastador. E a Rússia, ela mirou na região da usina termoelétrica CHPP-5 de Kharkiv, e também outras infraestruturas no domingo 11 de setembro, e que causou realmente interrupções generalizadas em toda a Ucrânia, enquanto as forças de Kiev pressionavam uma contraofensiva rápida que expulsou as tropas de Moscou de áreas do território que anteriormente ocupava no Nordeste. O próprio presidente Volodymyr Zelensky ele denunciou os ataques deliberados e cínicos com mísseis, foi o que ele disse em uma entrevista, contra alvos civis como atos de terrorismo por parte da Rússia. E mais ao sul da Ucrânia, temos a usina nuclear de Zaporizhia, uma usina realmente em que foi ocupada há muito tempo, desde o início do conflito pela Rússia, e ela segue completamente fechada neste momento para evitar qualquer tipo de desastre nuclear de grande magnitude da maior usina da Europa. Então, por isso que ela foi desligada após os ucranianos e a própria Agência Internacional de Energia Nuclear conseguir restaurar parte da eletricidade, parte da rede de abastecimento elétrica que abastecia a usina nuclear, para sim desligar seus reatores que estavam ativados naquele momento. E essa ação de Kiev nos últimos dias para recuperar as áreas ocupadas pela Rússia na região de Kharkiv forçou Moscou a retirar suas tropas para evitar que fossem cercadas, deixando para trás um número significativo de armas e munições em um voo apressado quando a guerra marcou seus 200 dias no domingo. O próprio chefe militar da Ucrânia, o general Valery Zaluzhnyi, disse que suas forças recapturaram cerca de 3.000 quilômetros quadrados. Havíamos, no final de semana, anunciado que havia um avanço da Ucrânia
em 1.000 quilômetros quadrados na região ali toda de Kharkiv. Porém, esse número foi elevado e foi uma resposta da Ucrânia, e esse relatório chegou na data de ontem e também de segunda-feira, do general que lidera ali as campanhas da Ucrânia. E um dos vídeos que estão circulando nas redes sociais mostra a explosão na usina de CHPP-5 de Kharkiv, que foi filmado por um civil. Então vamos mostrar aqui brevemente o momento da explosão. Realmente foi devastador. Então esse ataque realmente ele provocou ondas de choque que rasgaram o ar quando milhões foram mergulhados na escuridão pela queda da energia. E é claro que a Ucrânia ela descreveu esses cortes como um ato de vingança após as recentes humilhações que o Kremlin, que os soldados sofreram no avanço da Ucrânia na região de Kharkiv. O próprio governador de Kharkiv ele disse que as tropas ucranianas realmente recuperaram o controle das áreas de 40 assentamentos. Não foi à toa que o próprio general que lidera as campanhas, ele destacou 3.000 quilômetros quadrados recuperados. Para finalizar, enquanto a maior parte desta tensão se concentrou na contraofensiva da Ucrânia na região de Kharkiv, que expulsou as tropas realmente da região mais à linha de frente, ali nas divisas de Luhansk e próxima a Donetsk, a operadora de energia da Ucrânia disse que a usina de Zaporizhia, lá ao sul, a maior da Europa, ela foi realmente desconectada, reconectada na usina elétrica e posteriormente ela foi desconectada, desativada, o último reator que faltava. E para finalizar esta notícia, vamos retomar que Zaporizhia ela foi reconectada na termoelétrica de Zaporizhia, que fica a poucos metros da usina nuclear de Zaporizhia, e após os cientistas, os técnicos reconectarem, eles conseguiram diminuir a temperatura, retirar os componentes, os pellets de combustível nuclear, reciclar toda essa água e manter estável para fazer o desligamento total do último reator na usina nuclear de Zaporizhia. Vamos para a outra notícia, destaque do site Área Militar. Estados Unidos enviarão mais de 2,6 bilhões em ajuda militar relacionada à Ucrânia, total de 15 bilhões de dólares. É importante essa notícia porque esse financiamento dos Estados Unidos para a Ucrânia leva a uma assistência militar americana total para Zelensky, o governo de Kiev, em 15 bilhões de dólares, em um momento em que os próprios americanos eles estão reclamando que a guerra ela está trazendo toda a atenção de Biden para os problemas que não são dos americanos, segundo a sociedade americana, em uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. E isso trouxe o quê? Muitos ares negativos para o governo, que enfrenta a recessão, aumento dos preços dos combustíveis, aumento dos preços dos alimentos. Então, mais armas, mais financiamentos, e isso realmente é uma grande contradição do governo Biden que os próprios americanos estão falando atualmente. Então, a notícia que se passa é: altos funcionários dos Estados Unidos que visitam a Ucrânia e a Alemanha anunciaram 675 milhões de dólares em nova assistência militar ao país e 2 bilhões de dólares em financiamento adicional para a Ucrânia e outras nações também da região que fazem parte da OTAN. Enquanto o governo de Kiev lança ofensivas lá na região de Kharkiv, retoma territórios importantes e empurra de volta para a sua origem as tropas da Rússia. Então, o ponto importante desta notícia é: a ajuda militar incluirá foguetes para sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, os HIMARS, por exemplo, 4 obus de 105 mm com 36 mil tiros
munições, no caso, mísseis de alta velocidade para atingir radares inimigos, como, por exemplo, o anti-radiação, 5.000 mísseis antiblindados, antitanque, 1.000 minas antiblindados, 100 veículos blindados, 1,5 milhão de cartuchos e munição para armas pequenas, 50 veículos blindados de transporte médico, equipamentos de visão noturna, armas pequenas e lançadores de granada, diz o porta-voz do Departamento de Estado americano. E aqui vale destacar que a fala de Antony Blinken, ele destacou que sabemos que este é um momento crucial, mais de 6 meses após a guerra de agressão da Rússia para com a Ucrânia, já que sua contraofensiva está em andamento e se mostra eficaz. Entretanto, não havia nesse documento oficial, esta é a notícia, o documento oficial realmente não revelava quando que esses equipamentos serão distribuídos, serão transferidos. Vale destacar que a reserva das Forças Armadas Americanas está reduzida. Isso é uma grande preocupação que os próprios generais, os comandantes em terra nos Estados Unidos já estão reclamando da defasagem. E isso é muito perigoso, porque em uma guerra iminente a reserva ela está reduzida e para fazer a produção voltar ao patamar no estoque em que as Forças Armadas Americanas precisam, realmente demanda muito tempo. É importante destacar, e há um trecho muito importante a ser destacado, que o Washington pretende liderar outros países ocidentais no fornecimento de armas que ajudarão a Ucrânia a prevalecer a longo prazo, disseram autoridades. Por outro lado, a Rússia foi forçada a buscar suprimentos militares da Coreia do Norte e do Irã, em parte devido às sanções ocidentais. Então aqui é muito importante destacar o quê? Que baseado nessa notícia, como havia dito, não há um cronograma, não há uma temporalidade. Porém, diante desses fatores e também das notícias passadas, publicadas pelo próprio Pentágono e por Biden, é possível destacar que são armamentos, em parte serão distribuídos em um momento muito oportuno, breve, porém a sua maioria ela poderá ser distribuída, transferida em um momento mais oportuno, mais distante, talvez o ano que vem, como já destacou o pacote anterior que foi anunciado por Biden, pelo Pentágono, que somente 2022 e 2023 para sim fortalecer a Ucrânia, para que ela possa, pelas suas próprias pernas, bater de frente contra qualquer outra invasão no futuro. Então, eu acredito que em parte nesse momento é para o ano que vem, e também parte dele é para nesse momento, em questão de 2 a 3 semanas. É o que realmente há nesse planejamento. Mas realmente, como não foi publicado esse cronograma, é só uma especulação do que está por vir para fortalecer o ambiente de frente no fronte da Ucrânia contra a Rússia. Esse avanço da Ucrânia na região de Kharkiv, ela foi muito bem destacada, até pela própria Rússia. A Rússia, ela caiu em si, que ela perdeu muitos territórios e até alguns indivíduos pró-russos até destacaram que seria uma notícia falsa, que Kharkiv não tinha perdido muitos territórios, a Rússia, na verdade. Isso realmente não procede. E o próprio Ministério das Relações Exteriores da Rússia destacou isso, como aqui a Maria Zakharova. Ela destacou que o esforço da Ucrânia em direção a Kharkiv foi projetado para convencer o Ocidente da necessidade de aumentar o fornecimento de armas para Kiev. E independente se o Ocidente vai mandar armas ou não, isso aí não é problema deles, né? A questão é que a própria Rússia ela confirmou que esse avanço da Ucrânia foi muito benéfico para ela e não para a Rússia. Então ela destacou aqui que realmente incomodou o alto escalão da Rússia, essa frente, esse avanço muito positivo da Ucrânia na região de Kharkiv até as próximas
divisas ali com Luhansk e também com Donetsk. Os próximos passos, com certeza, serão Mykolaiv, Kryvyi, o corredor que a gente já destacou aqui lá ao sul, na região de Kherson. Mais informações importantes aqui no Área Militar. Conto sempre com a sua colaboração se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação e também convido vocês a se inscreverem lá no Instagram, lá no Twitter e acompanhar nossas notícias diariamente por lá também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.